Em toda a família existe uma mitologia, histórias contadas tantas vezes no jantar que se tornam mais reais que a própria realidade. Lendas sobre o avô que construiu a casa com as próprias mãos, sobre a avó que tinha o melhor coração da cidade, sobre a força inabalável que une todos sob o mesmo sobrenome. Para Arthur Medeiros, de 52 anos, a mitologia de sua família era seu evangelho. Ele não apenas acreditava nela, ele a vivia, respirava e a usava como a bússola moral que guiava cada passo de sua existência. Sua vida era um monumento à estabilidade, uma pintura a óleo de tranquilidade suburbana que muitos cobiçariam. Casado com Helena há 30 anos, um relacionamento forjado no tipo de cumplicidade silenciosa que só o tempo constrói. Pai de 2 filhos, agora adultos e com suas próprias vidas, que ainda ligavam todos os domingos. E avô de uma pequena menina de 5 anos, a neta, cujo riso era a prova definitiva de que ele havia feito tudo certo. No centro desse universo, no Sol em torno do qual todos os planetas de sua vida orbitavam, estava seu pai, Ricardo Medeiros. Aos 78 anos, Ricardo era mais do que um pai, era um arquétipo, a personificação da integridade. Um homem de poucas palavras, mas cujas ações ecoavam com a força de um trovão. Ricardo era o homem que transformou uma pequena marcenaria em uma das lojas de móveis mais respeitadas da região. Era o homem que, durante uma enchente histórica na cidade décadas atrás, passou 3 dias resgatando vizinhos com seu pequeno barco, sem nunca pedir nada em troca. As mãos de Ricardo eram um mapa de sua vida. Grossas, calejadas, com cicatrizes de farpas e serras, mas eram as mesmas mãos que ensinaram Arthur a pescar, que o seguraram firme quando aprendeu a andar de bicicleta, que afagaram sua cabeça na noite em que seu primeiro cão morreu. O orgulho que Arthur sentia de ser filho de Ricardo era a viga mestra de sua identidade. Ele era uma extensão daquele legado de honra. E é por isso que a chegada da pequena caixa de papelão foi recebida com tanta leveza. Foi um presente de aniversário de sua filha, Cláudia, uma jovem imersa na cultura digital, fascinada por tendências. Pai, é um kit de teste de DNA, ela disse, animada por uma chamada de vídeo. Todo mundo está fazendo. Vamos ver se aquela história do bisavô italiano é verdade. A família riu. A lenda do ancestral italiano era uma dessas mitologias, uma piada recorrente. Arthur, divertido com a ideia, concordou. Naquela mesma tarde, ele seguiu as instruções simples. Cuspiu no tubo, a saliva se misturando com um líquido azul, e sentiu uma pontada de absurdo. Que segredos um homem de 52 anos, com uma vida tão transparente, poderia descobrir em sua própria genética? Ele selou o envelope, levou-o aos correios durante seu horário de almoço, e no momento em que a caixa desapareceu no compartimento de metal, o assunto desapareceu de sua mente. As semanas se passaram. A vida continuou em seu ritmo previsível e reconfortante. O trabalho no escritório de contabilidade, os jantares com Helena, as visitas da neta. O teste de DNA era uma memória distante, uma anedota engraçada para contar aos amigos. Até a chegada do e-mail. Era uma manhã de terça-feira, cinzenta e úmida. O título dizia simplesmente: seus resultados de ancestralidade estão prontos. Arthur clicou, um sorriso antecipado nos lábios, já ensaiando a piada que faria com Cláudia sobre ter que aprender a gesticular como um italiano. A página carregou, exibindo um mapa-mundi colorido. 45% Península Ibérica, 30% Bretanha, 15% Escandinávia. Ele percorreu a lista. Nenhuma porcentagem, nem mesmo a menor, apontava para a Itália. Ele soltou uma risada baixa. Adeus, cidadania europeia, pensou. Foi então que seu olhar desceu, quase por acidente, para uma seção chamada Conexões de DNA, Parentes Próximos.
Era uma ferramenta do site para conectar usuários com familiares baseados em DNA compartilhado. Havia alguns nomes ali, primos de terceiro e quarto grau, estranhos com sobrenomes vagamente familiares, mas no topo, em negrito, separado dos outros, estava um perfil que fez o ar em seus pulmões congelar. O nome era Henrique S. E ao lado, a anotação do sistema, fria e clínica como um laudo médico, dizia: previsão de parentesco, pai. Arthur piscou. Leu de novo. E de novo, pai. A palavra parecia pertencer a outro idioma. Um erro, um bug grotesco no sistema. Era a única explicação lógica. Seu cérebro, um órgão treinado por toda a vida para acreditar na mitologia familiar, rebelou-se contra aquela informação. Era um ataque, uma heresia digital. Ele sentiu uma onda de irritação. Que tipo de empresa comete um erro tão colossal e insensível? Seu pai era Ricardo Medeiros, o homem das mãos calejadas, o herói da enchente, o sol de seu universo. No entanto, mesmo enquanto sua mente lógica tentava descartar a informação como lixo eletrônico, uma sensação gélida começou a subir por sua espinha. Uma semente minúscula e venenosa de dúvida havia sido plantada no solo fértil de sua alma. E ele sabia, com um pavor primordial que nunca havia sentido antes, que aquela semente, uma vez plantada, jamais poderia ser arrancada. Ele fechou o laptop com um baque surdo, mas a imagem das palavras continuava queimando em sua retina. Henrique S. Previsão de parentesco, pai. A fundação perfeita de sua vida, a estrutura de concreto e aço que ele acreditava ser indestrutível, acabara de sofrer sua primeira e talvez fatal rachadura. A negação é o primeiro refúgio da mente confrontada com o impensável. E por 2 dias inteiros, Arthur se abrigou nela. Ele tentou racionalizar. Era um erro de laboratório, uma troca de amostras. Era um algoritmo falho. Era até mesmo, ele considerou em um momento de desespero, uma fraude, um golpe para vender pacotes de assinatura mais caros. Ele tentou forçar sua vida de volta à normalidade. Foi trabalhar, sorriu para os colegas, conversou com Helena sobre o jantar, leu uma história para a neta. Mas era tudo uma performance. Por trás da máscara de normalidade, a dúvida o corroía como um ácido. As palavras Henrique S. pai eram um eco constante em sua mente. Ele começou a se observar no espelho de uma forma que nunca havia feito. Sempre se considerou uma mistura de seus pais, os olhos de sua mãe, Lúcia, e a estrutura facial de seu pai, Ricardo. Mas agora ele procurava por um estranho em seu próprio reflexo. O formato de seu nariz, a linha de seu queixo, pertenciam a quem? Eram traços de Ricardo ou de um fantasma chamado Henrique? O sono se tornou um luxo. Ele passava as noites em claro, rolando na cama, o silêncio da casa amplificando o tumulto em sua cabeça. Ele se sentia um traidor por sequer considerar a possibilidade, por permitir que um e-mail anônimo manchasse a imagem sagrada de seus pais. Ao mesmo tempo, uma nova e febril obsessão tomava conta dele. Ele precisava saber. Não saber era uma tortura pior do que qualquer verdade. Sua investigação começou na escuridão de seu escritório, tarde da noite, quando o resto da casa dormia. Ele abriu o laptop, o coração martelando. Digitou Henrique S. no buscador. Milhares de resultados. Inútil. Ele tentou refinar a busca, adicionando o nome de sua cidade natal, a faixa etária aproximada. Henrique S., nascido entre 1940 e 1950. Os resultados diminuíram, mas ainda eram um mar de estranhos. Nenhum rosto, nenhuma biografia acendia qualquer tipo de reconhecimento. A frustração o deixava exausto. Aquele nome era uma fechadura sem chave. Ele então mudou de tática. Deixou o mundo digital e mergulhou no analógico, no passado tangível de sua família. Desceu até o porão, sob o pretexto de procurar uma ferramenta antiga.
Lá, em baús de madeira que não eram abertos há anos, estavam os arquivos de sua vida. Álbuns de fotos, caixas de sapatos cheias de cartas e documentos. O cheiro de poeira e papel velho era o cheiro de sua infância. Ele passou horas folheando as fotos, o coração apertado. Fotos de seu batismo, de seus primeiros passos, de piqueniques em família. Em cada foto, lá estava Ricardo, olhando para ele com um amor inquestionável. Um amor que agora parecia uma mentira dolorosa. Arthur não procurava por provas de amor. Procurava por ausências, por olhares estranhos, por qualquer coisa fora do lugar. Procurava o rosto de um homem que pudesse ser Henrique S. entre os convidados de um aniversário, em uma foto de grupo de um churrasco. Não encontrou nada. A mitologia da família era visualmente perfeita. Foi então que ele encontrou uma pequena caixa de metal. Dentro estavam documentos antigos de seus pais, certidões de nascimento, a certidão de casamento. Ele olhou a data do casamento e depois a data de seu próprio nascimento. Casaram-se em março de 1968. Ele nasceu em fevereiro de 1969, quase um ano depois. Não havia nenhuma pressa, nenhuma gravidez apressada. Tudo parecia normal. Mas então ele viu algo mais. Um maço de cartas, amarradas com uma fita desbotada. Eram cartas que Lúcia, sua mãe, havia escrito para uma irmã que morava em outro estado. Ele sabia que era uma invasão de privacidade terrível, um ato de profanação, mas a necessidade de saber era mais forte que a vergonha. Com as mãos trêmulas, ele desamarrou a fita. As cartas eram de 1968, o primeiro ano de casamento de seus pais. Ele leu sobre as dificuldades do início, sobre o negócio de Ricardo que mal dava para pagar as contas, sobre a solidão de Lúcia em uma casa nova. E então, em uma carta datada de junho, uma passagem fez seu sangue gelar. Lúcia escrevia: Ricardo está tão distante, mana. A pressão para ter um filho, a preocupação com a marcenaria, sinto que estou o perdendo. Às vezes, o silêncio nesta casa é tão grande que tenho medo de gritar. O amigo dele, Henrique, tem sido um ombro amigo. Ele é o único que parece me entender. Henrique. O nome saltou da página, um escorpião vivo. Ali estava ele, um amigo de seu pai, um ombro amigo para sua mãe. O ar ficou pesado. A história começou a tomar uma forma hedionda em sua mente. Uma jovem esposa solitária, um marido ausente e estressado, um amigo compreensivo. Era um clichê, o mais antigo e doloroso dos clichês. Arthur sentou-se no chão frio do porão, as cartas espalhadas ao seu redor, sentindo-se sufocado pelo peso de um segredo de 50 anos. A dúvida não era mais uma semente. Era uma árvore venenosa, e seus galhos envolviam e espremiam seu coração. Ele não podia mais viver com a suspeita, não podia mais olhar para seus pais da mesma forma. Ele precisava da verdade, toda ela, não importasse o quão destrutiva fosse. Ele guardou as cartas de volta na caixa, subiu as escadas e soube o que tinha que fazer. Ele iria confrontar a única pessoa que poderia lhe dar as respostas que ele tanto temia, sua mãe. Existem conversas que são como cirurgias. Elas exigem um corte preciso para remover um tumor, mas o processo é sangrento, doloroso e deixa uma cicatriz para sempre. Arthur sabia que a conversa que estava prestes a ter com sua mãe, Lúcia, seria exatamente assim. Ele a encontrou na cozinha, o mesmo lugar onde ela curou seus joelhos ralados, onde o cheiro de bolo de fubá significava segurança. Agora, aquele santuário estava prestes a se tornar um campo de batalha emocional. Ele não chegou com acusações. A raiva que sentia era uma correnteza subterrânea, mas na superfície ele se forçou à calma. Ele se sentou à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde fez seu dever de casa por anos, e esperou que ela se virasse. Quando Lúcia o viu, seu rosto se iluminou com o sorriso carinhoso de sempre. Meu filho, que surpresa boa! Quer um café? A normalidade da cena era uma faca em seu peito. Mãe, preciso falar com você.
ele disse, a voz mais grave do que o normal. Imediatamente, o sorriso dela vacilou. O instinto materno, afiado por décadas, sentiu que algo estava terrivelmente errado. Ela secou as mãos em um pano de prato e sentou-se à sua frente, a preocupação vincando sua testa. Arthur pegou seu celular, abriu a imagem do resultado do teste de DNA e o deslizou pela mesa. Ele não disse nada, apenas a observou. Lúcia pegou o celular, apertou os olhos para ler a tela pequena. Ele a viu percorrer a página, a expressão confusa se transformando em um pânico contido. Quando seus olhos pousaram no nome Henrique S., a cor sumiu de seu rosto. Ela ficou pálida, uma palidez mortal que Arthur nunca tinha visto antes. A mão que segurava o celular começou a tremer violentamente. Foi uma confissão sem palavras. Naquele instante, a última centelha de esperança de que tudo fosse um grande erro se apagou no coração de Arthur. Era verdade. Mãe, o que é isso? Ele perguntou, a voz quebrando. Lúcia tentou falar, mas apenas um som engasgado saiu. Ela balançou a cabeça, as lágrimas brotando em seus olhos envelhecidos. É um erro, meu filho, um erro de computador. Você sabe como essas coisas são. A negação era fraca, patética. Não é um erro, mãe. Eu encontrei suas cartas, as cartas para a tia Helena. Você escreveu sobre ele, sobre Henrique. A menção das cartas foi o golpe final. A fachada de Lúcia desmoronou completamente. Ela soltou o celular na mesa e cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo com soluços silenciosos. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio na parede, marcando cada segundo daquela agonia. Por longos minutos, ela apenas chorou. Arthur permaneceu imóvel, um nó de gelo se formando em seu estômago. Ele sentia raiva, traição, mas ao ver a figura frágil de sua mãe desmoronando, também sentiu uma pontada de pena. Finalmente, ela baixou as mãos. Seu rosto estava devastado, envelhecido 10 anos em 10 minutos. Me perdoe, Arthur, ela sussurrou, a voz rouca. Eu era jovem e tola. E então a história veio. Uma torrente de palavras guardadas por meio século. Ela contou sobre o primeiro ano de casamento, sobre a imensa pressão social para ter um filho. Contou como Ricardo, seu pai, estava se matando de trabalhar, consumido pela ansiedade de prover para a nova família e como isso o tornou distante, ausente. Ela falou da solidão, do sentimento de ser uma falha como esposa por não engravidar. E falou de Henrique. Henrique era o melhor amigo de Ricardo na época, seu sócio na marcenaria. Ele era o oposto de Ricardo, falante, charmoso, sempre presente. Ele via a tristeza de Lúcia. Ele a ouvia. A amizade se aprofundou. Em uma noite particularmente difícil, depois de uma briga feia com Ricardo sobre dinheiro, Lúcia procurou Henrique. Eles beberam, ela chorou. E o impensável aconteceu. Foi uma única vez, ela jurou, um erro terrível, nascido do desespero e da solidão. 2 semanas depois, ela descobriu que estava grávida. O pânico a consumiu, mas ela nunca contou a Ricardo. Ela o deixou acreditar que o filho era dele, uma bênção que havia curado o abismo que se formava entre eles. E funcionou. O nascimento de Arthur salvou o casamento, salvou Ricardo. Henrique, consumido pela culpa, vendeu sua parte na marcenaria e mudou-se da cidade, desaparecendo para sempre. Seu pai, ele é um homem bom, Arthur. O melhor homem que já conheci, ela disse entre soluços. Ele te amou como se fosse do sangue dele, mais do que qualquer pai poderia amar um filho. Contar a verdade o destruiria. Teria destruído tudo. Eu fiz isso para proteger nossa família. Arthur ouvia a história, cada palavra caindo sobre ele como um golpe físico. Sua vida inteira, a família que ele venerava, tudo construído sobre uma base de mentira e traição. O herói de sua vida, Ricardo, era na verdade uma vítima. Um homem enganado por 50 anos por sua esposa e seu melhor amigo.
A raiva que ele sentia agora era pura, incandescente. Ele olhou para a mulher à sua frente e não viu sua mãe. Viu uma estranha que havia roubado de seu pai a verdade de sua própria vida. A cirurgia estava feita, o tumor da mentira havia sido exposto, mas a ferida que se abriu parecia grande demais para ser curada. Ele se levantou, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Ele não conseguia mais respirar o ar daquela cozinha. Eu preciso pensar, ele murmurou, e saiu da casa sem olhar para trás, deixando sua mãe chorando em meio aos destroços de seu segredo. Ele agora tinha uma verdade, mas era uma verdade que o envenenava. E ele ainda não sabia que aquela era apenas a primeira camada da mentira. A parte mais sombria, a verdade que realmente destruiria tudo, ainda estava enterrada, esperando por ele no coração do homem que ele chamava de pai. O que se faz quando a história da sua vida é reescrita à força? Quando os personagens que você amava se revelam outros? Arthur passou horas dirigindo, o motor do carro um zumbido constante que não conseguia abafar o caos em sua mente. A imagem de seu pai, Ricardo, o assombrava. O homem honrado, o pilar de integridade, reduzido a uma figura trágica, um tolo enganado. Uma onda de fúria protetora o invadiu. Ricardo merecia saber a verdade. Manter o segredo agora seria perpetuar a traição de sua mãe. Mas como se conta a um homem de 78 anos que sua vida inteira, seu único filho, é o resultado de uma mentira? A ideia era monstruosa. No dia seguinte, com o peso do mundo em seus ombros, ele foi até a oficina de Ricardo, nos fundos da casa de seus pais. O cheiro de serragem e verniz era o cheiro de sua infância. Ricardo estava lá, lixando um pequeno cavalo de balanço de madeira, provavelmente para a neta. Ele parecia velho, mais frágil do que Arthur jamais havia percebido. O coração de Arthur se partiu. "Pai, podemos conversar?" ele disse, a voz embargada. Ricardo desligou a lixadeira e o olhou com seus olhos gentis. "Claro, filho. Aconteceu alguma coisa?" Eles se sentaram em 2 bancos de madeira. Arthur não sabia como começar. Então, as palavras simplesmente saíram, uma torrente confusa e dolorosa sobre o teste de DNA, sobre as cartas, sobre a confissão de Lúcia. Ele esperava uma explosão. Raiva, choque, negação, mas Ricardo não fez nada disso. Ele apenas ouviu, seu rosto se tornando uma máscara de tristeza infinita. Quando Arthur terminou, um silêncio pesado caiu sobre a oficina. Ricardo olhou para suas mãos calejadas, as mesmas mãos que construíram a vida de Arthur, e suspirou. Um suspiro que parecia carregar o peso de 50 anos. E então ele falou, a voz baixa e firme. "Sua mãe não te contou a história toda, Arthur." Arthur franziu a testa. "Como assim?" E foi aí que a reviravolta final, a verdade que aniquilaria tudo, foi revelada. "Eu sempre soube que você não era meu filho de sangue", disse Ricardo. O chão desapareceu sob os pés de Arthur. "O quê?" "Nós tentamos por anos ter um filho", continuou Ricardo, os olhos marejados. "Passamos por médicos. O problema era comigo, Arthur. Eu não podia ter filhos. Sua mãe ficou devastada. Nosso sonho de ter uma família estava morrendo." Ricardo fez uma pausa, engolindo em seco. "Eu não podia suportar vê-la sofrer. E eu queria um filho mais do que tudo no mundo, mais do que meu orgulho. Então, eu tive uma ideia terrível e desesperada." Ele olhou para Arthur, os olhos suplicando por compreensão. Henrique não era apenas meu amigo, ele era como um irmão. Eu fui até ele e eu pedi a ele. Eu implorei para que ele desse à sua mãe o filho que eu não podia dar. Eu pedi para ele se deitar com a minha esposa. Arthur parou de respirar. O mundo inteiro parou de girar. A história de sua mãe não era uma traição. Era um roteiro escrito por seu pai. "Foi a coisa mais difícil que já fiz", disse Ricardo, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto enrugado. Henrique não queria.
Ele disse que era uma loucura, mas ele me amava e amava sua mãe como uma irmã. Ele concordou por nós. Depois que você nasceu, a culpa e a vergonha eram demais para ele. Ele foi embora para que pudéssemos ser uma família de verdade. Ele fez o sacrifício dele. E sua mãe, o sacrifício dela foi carregar essa culpa sozinha por todos esses anos para me proteger, para que ninguém nunca soubesse da minha falha. A mitologia de Arthur não foi destruída. Ela foi pulverizada e reconstruída em algo irreconhecível. Seu nascimento não foi fruto de uma traição, mas de um ato de amor tão desesperado e avassalador que desafiava a lógica. Seu pai, Ricardo, não era uma vítima. Ele era o arquiteto de tudo. Seu sacrifício não foi construir um negócio ou salvar vizinhos de uma enchente. Seu maior sacrifício foi renunciar ao próprio sangue, ao próprio orgulho, para ter a família que tanto sonhava. Arthur olhou para o homem à sua frente, não mais com pena, mas com um pavor reverente. A família não havia sido construída sobre uma mentira, mas sobre uma verdade tão dolorosa que precisou ser escondida sob uma mentira para sobreviver. Não havia vilões naquela história, apenas 3 pessoas presas em uma tragédia de amor e sacrifício. A família não seria destruída por aquela revelação. Ela já estava destruída há 50 anos. Eles apenas não sabiam. Agora, em meio aos destroços, Arthur se levantou, foi até seu pai, o homem que o criou, e o abraçou. O segredo não os separou. A verdade brutal em sua agonia os uniu para sempre, não pelo sangue, mas por algo muito mais forte, a compreensão da profundidade do amor e da dor de um pai.